Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Meu nome é Maura Brandão e eu tô aqui nesse vídeo super flash para falar de um artigo científico que saiu ontem, dia 17 de novembro. Eu tô gravando o vídeo dia 18 de novembro, então pode ser que se você for assistir esse vídeo depois, né, você vai ver essa diferença de datas, de um tema muito legal na área de paleontologia que está relacionado com formas transicionais, os fósseis de transição, né? O que são esses fósseis de transição? Os fósseis de transição, lembrando que um conceito importante da evolução é que a evolução ela teria acontecido, então, das formas mais simples para as mais complexas, de uma forma gradual e muito lenta. Então, o raciocínio é mais ou menos assim. Se na vida real aconteceu dessa forma, a gente precisa ver isso no registro fóssil. Inclusive, o Darwin, uma das coisas que ele falou numa das primeiras edições aí do Origem das Espécies é que um problema da teoria dele é que ele não tinha esses fósseis de formas transicionais para embasar a teoria, mas ele acreditava que essas formas seriam encontradas no futuro. E ele também disse que se essas formas não fossem encontradas, toda a teoria dele cairia por água abaixo, para vocês verem a importância desses animais ou desses fósseis serem encontrados. E o que são essas formas transicionais? As formas transicionais são esses intermediários. Nesse caso aqui, a gente está falando de a evolução ou uma forma transicional do lagarto para a cobra, né? Então, de acordo com a evolução, um grupo aí de lagartos, alguns indivíduos ao longo do tempo foram perdendo as patas e se transformaram nas cobras. Então, os pesquisadores afirmaram que esse fóssil havia sido encontrado em 2015. Então, em 2015 foi publicado na revista Science, isso mesmo, em 2015, um time de pesquisadores paleontólogos, eles publicaram a descoberta desse fóssil que seria o missing link, ou o link perdido, o elo perdido nessa evolução entre os lagartos e as cobras. Inclusive, o título do artigo de divulgação que eu estou contando para vocês é o seguinte, olha só que interessante. Paleontólogos desmascaram cobra com 4 patas, fóssil de uma cobra com 4 patas, que eles pensavam ser o elo perdido. Então, em 2015 foi publicado isso aí, então a partir daí todo mundo achava que, nossa, existiam cobras de 4 patas, então tá aí, né, elo transicional, forma transicional, que agora é o termo mais correto, foi encontrado. E é até engraçado porque aqui o artigo diz que fazia muito tempo que os paleontólogos estavam esperando encontrar esse fóssil e finalmente ele foi encontrado, que isso já estava predito, que deveria haver uma cobra com 4 patas. O artigo vem falando de um grupo de pesquisadores que agora publicaram ontem esse artigo científico, né, explicando que, na verdade, esse fóssil que em 2015 foi interpretado como sendo uma cobra de 4 patas, não passa de um lagarto marinho. Isso mesmo. Olha só que interessante o título do artigo. Eu vou ler só a primeira linha aqui. Não se esqueça que todos os links estão aqui na descrição, tá bom? Então você pode conferir todos eles quando você quiser. Tetrapodophis amplectus. Tetrapodophis amplectus é o nome científico desse fóssil que seria a cobra de 4 patas. Is not a snake. Reassessment of the osteology, phylogeny and functional morphology of an early Cretaceous dolichosaurid lizard. Ou seja, eles reavaliaram a osteologia, a filogenia e a morfologia funcional desse lagarto do início do Cretáceo. Uma coisa muito interessante é que tem um pesquisador brasileiro nesse grupo, o nome dele é Tiago Simões, e ele fala aqui umas coisas muito interessantes. Eles falaram assim que um dos grandes desafios ao estudar esse fóssil é que ele, infelizmente, não está em posse de museus, ele está em posse de uma pessoa e que o acesso a esse fóssil ele é muito restrito e nem todos os pesquisadores podem estudá-lo. Então, o que eles analisaram foram os materiais que estavam disponíveis das pesquisas anteriores. Outra coisa interessante que ele cita aqui é o seguinte, ele fala assim, que quando
eles foram pegar a rocha, né, que continha um espécime. Quando eles descobriram essa rocha que tinha um espécime e eles separaram essa rocha, uma parte do espécime ficou num dos lados da rocha e a outra parte ficou no lado oposto. Então, quando eles foram estudar lá em 2015, eles não estudaram essas duas partes, né? É como se você, por exemplo, pegasse aqui, faz de conta que aqui é uma rocha, então você pega a rocha e abre ela e aqui no meio está o fóssil. Só que o que aconteceu? Nesse movimento de abrir, e quando os paleontólogos eles foram estudar, eles não estudaram os dois lados, né? Eles não analisaram todas as estruturas que estavam nos dois lados. Então ele disse aqui que no estudo original ele só descrevia o crânio e o molde natural do crânio ele acabou sendo desconsiderado, overlooked, como se eles tivessem olhado, mas não tivessem dado atenção suficiente a essa parte, que para ele foi muito importante. E outra coisa também é que esse fóssil, vocês vão ver na imagem que eu vou colocar agora, ele, de acordo com o pesquisador, ele é um dos fósseis de esquamata menor, um dos menores fósseis de esquamata já encontrados, né? Então, também isso torna muito difícil o estudo, você tem que ter uns equipamentos para auxiliar e algumas estruturas também, por serem muito pequenas, acaba não sendo analisado, né? Acaba sendo desconsiderado. Bom, a história basicamente é essa. Então, em 2015, disseram que encontraram a forma de transição de uma cobra com 4 patas e agora saiu um artigo dizendo que não é uma cobra de 4 patas porque eles reavaliaram esse fóssil, reestudaram, viram essas estruturas e no artigo original ele dá detalhes das coisas que eles encontraram agora e que não foram considerados no estudo de 2015. Agora o que eu queria falar com vocês são alguns detalhes, algumas reflexões aqui bem legais. Primeiro, esse fóssil ele foi contrabandeado do Brasil, ou seja, ele foi retirado ilegalmente do nosso país. Ele é um fóssil lá da bacia do Araripe e ele foi levado sem permissão. Então, uma das coisas que o Thiago Simões fala, que eu achei muito legal, é da importância desse fóssil ser repatriado, ser devolvido ao Brasil, para que ele possa ser estudado com as condições adequadas, para que mais coisas possam ser encontradas, para que mais estruturas possam ser descritas e que outros trabalhos também possam ser feitos com o objeto, com o fóssil em si. Outra coisa muito interessante que é legal de ver é como o conhecimento científico ele é produzido, né? Então a gente vê que teve uma pesquisa que foi publicada em 2015 e agora 6 anos depois foi publicada uma nova pesquisa contrariando aquela que já havia sido publicado. E, gente, isso é ciência, né? Ciência é a gente poder usar o direito do contraditório, ou seja, eu não concordo com o que você publicou, então eu vou usar um método científico para mostrar o porquê eu não concordo e por que isso, na minha visão aqui, tá errado. Uma coisa muito importante também é que isso mostra como o conhecimento científico ele é dinâmico e está em construção. Eu já vi algumas pessoas usando esse fóssil como falando, nossa, olha, já existiram cobras de 4 patas, etc, etc, etc. Então agora a gente já tem uma atualização de que esse fóssil ele não era uma cobra de 4 patas, então isso é muito interessante. O veredito, ou seja, ele é ou não um fóssil transicional, uma forma de transição? Bom, a gente não sabe. Como eu disse, o conhecimento científico ele é construído ao largo do tempo e a gente precisa de mais pesquisas para subsidiar ou não determinadas conclusões. Eu queria aqui agradecer ao meu amigo Everton Alves, que é especialista em paleontologia. Mandei mensagem para ele para tirar algumas dúvidas. E ele comentou exatamente isso também. Eu perguntei assim para ele, e aí, será que a gente pode falar que não é forma de transição? Bom, para nós criacionistas a gente sabe que não é, né? A gente não acredita nessa questão de forma transicional.
mas cientificamente, considerando aqui sendo frio e calculista e um cientista olhando pela cosmovisão naturalista, não dá para falar, não dá para afirmar isso, porque você tem um artigo que diz sim e um artigo que diz não. Então, o que a gente precisa são de novas pesquisas, novos trabalhos para apoiar ou não essa visão. Veredito, não sabemos, né? Precisamos de mais pesquisas. Agora, a teoria da evolução, ela está ainda na constante busca por formas transicionais. Isso mostra mais uma vez como a teoria da evolução não é um fato e como existem muitas coisas para mostrar que tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, para mostrar que evolução não é um fato coisa nenhuma, ao contrário do que muitas pessoas afirmam. Tem muita gente que, inclusive, diz que o registro fóssil provou a evolução. E aí você olha um artigo desse aqui, contrariando um outro que já havia publicado, e aí você vê, será que está provado? Me parece que não, né? Me parece que ainda existem muitas perguntas a serem respondidas e a ciência está aí para a gente usar suas ferramentas e para buscar. Então, isso só fortalece, na verdade, a nossa posição de que os animais, eles não surgiram de uma forma simples e foram até a forma complexa. Na verdade, como nós acreditamos, eles foram criados prontos, eles só foram se adaptando ao longo do tempo, mudando sim, mas mantendo as suas características principais, aquelas que foram dadas por Deus. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que todos os links estão aqui na descrição, assim como também os contatos do Everton Alves, os Instagrams. Ele tem um projeto muito legal com o Laboratório Paleontologia Molecular Virtual. Vou colocar os Instagrams dele aqui. E sigam ele lá também, que tem um conteúdo muito bom. E a gente se encontra nos próximos vídeos falando mais de notícias do mundo da ciência e sobre essas repercussões aí para nós que acreditamos numa versão alternativa aí do relato das origens, tá bom? Então, até o próximo vídeo.